Olá, somos da Secretaria de Fisioterapia. Queremos falar um pouco sobre grupos e disponibilidade nossa videoaula, processos patológicos gerais, imunologia, Davi, SR, Henrique, Gabriel, Lucas e André. Vamos fazer um pouco para vocês sobre essas doenças. Primeiro, eu queria falar um pouco sobre o que é uma doença autoimune. Uma doença autoimune é quando o seu sistema imune ataca o próprio organismo, seu próprio organismo, trazendo alguns sintomas para você. Sintomas como febre e tosse são normais, pois são reagentes, são a reação do sistema imunológico a um certo corpo estranho. E uma doença autoimune é quando o seu próprio corpo ataca o seu próprio corpo por dentro. A sua origem é uma origem desconhecida, não tem estudos que comprovem, que saibam a sua origem, mas podem também ser fatores hereditários, como a causa do próprio hipotireoidismo, no qual tem uma maior tendência de passar de forma hereditária. Também tem a forma como o ambiente, de acordo com a sua alimentação, sua prática de exercícios físicos e a mais. A doença autoimune tem dois tipos de classificações, de acordo com o local em que ela se encontrar. Tem as localizadas, que elas vão ficar em áreas restritas a órgãos específicos, como fígado, tireoide e diversas outras doenças, mas também tem doenças sistêmicas, como quando essa espalha, além de um órgão específico, ela espalha por vários órgãos, como é o caso da própria lúpus, que vamos trazer um pouco mais sobre isso. Em relação aos sintomas, não tem algo muito específico, porque são diversas doenças, então não tem como ter uma noção específica geral de quais são esses sintomas. Mas em geral, normalmente é febre, cansaço, tosse, em geral não. O diagnóstico é separado em duas categorias. Tem um diagnóstico clínico, que é aquele momento que o fisioterapeuta, o profissional da saúde, vai entrar em contato, ter esse contato com o paciente, perguntar a sintomatologia, perguntar o que ele está sentindo e assim ter uma certa ideia do que pode vir acarretar, que pode ser que ele esteja sentindo. Mas também tem o diagnóstico laboratorial, que é após esse diagnóstico clínico, que você há a suspeita, você vai usar de práticas laboratoriais, como exame de sangue, para poder verificar se o corpo do paciente, do afetado pelos sintomas, ele vai ter anticorpos específicos para essa possível doença autoimune. O tratamento, uma doença autoimune, ela não tem um tratamento específico, porque não tem cura, mas a ideia do tratamento da doenças autoimunes é o controle, evitar com que aquele estado de controle possa afetar em vários outros sintomas diferentes do que deveria trazer só aquela doença. O lúpus eritematoso sistêmico vai ser uma doença autoimune, no qual os órgãos e as células vão sofrer algum dano inicialmente mediado por anticorpos imunocomplexos ligados aos tecidos. Na maioria dos pacientes, o anticorpo não está presente durante um longo período, só que os sintomas clínicos só aparecerão depois de um longo período. Então, você pode ter contraído a doença 5 anos atrás, e você começa a apresentar os seus sintomas depois de um longo período. Então, não dá para ter uma base de quando foi que você começou a ter quando você contraiu essa doença. Outra coisa, doença autoimune não é uma doença que você consegue transmitir, porque como é o seu sistema imune atacando a si mesmo, então não tem como você transmitir isso. Vou falar um pouquinho da patogênese do lúpus. As interações entre os genes, suscetibilidade, os fatores ambientais levam a respostas imunes anormais que variam entre diferentes pacientes. E essas respostas podem incluir ativação da imunidade inata, como células dendríticas
monócitos e macrófagos, com ativação pelo DNA com CpG, DNA dos imunos complexos ou por DNA e RNA viral. Os antígenos próprios, eles são reconhecidos pelo sistema imune nas bolhas da superfície das células apoptóticas. Assim, os autoantígenos e os autoanticorpos dos imunos complexos, eles persistem por períodos prolongados, tornando possível o desenvolvimento da inflamação da doença. A ativação da célula imune é acompanhada pela secreção aumentada de intérferons, fator de necrose tumoral e citocinas que induzem a maturação e a sobrevivência da célula viva. O resultado dessas anormalidades é a manutenção da produção de autoanticorpos. Durante a inflamação crônica, o acúmulo desses fatores de crescimento de produtos de oxidação crônica contribui para o dano tecidual irreversível em glomérulos, artérias, pulmões e em outros tipos de tecido. O lúpus é uma doença multigênica, então tem diversos fatores, como genético, fatores do meio ambiente, e na maioria dos indivíduos geneticamente suscetíveis, cada um dos alelos normais de múltiplos genes contribui um pouco com as respostas anormais do sistema imune. Vários estímulos ambientais podem influenciar o lúpus, como por exemplo a exposição à luz ultravioleta acarreta, meio que ela influencia e aumenta as chances de apoptose nas células cutâneas ou da própria alteração do dano do DNA e as proteínas intracelulares. Isso faz com que o lúpus ele possa se manifestar, provoca a ação do lúpus. Em resumo do que eu falei aqui agora, as interações genéticas e ambientais elas levam a respostas imunes anormais que geram autoanticorpos patogênicos e imunocomplexos que depositam no tecido e ativam um sistema complemento, que causam inflamação ao longo do tempo e levam a danos irreversíveis nos órgãos afetados. Para falar um pouquinho aqui da patologia, a lúpus ela é feita a biópsia da pele afetada, que mostra, e a biópsia dessa pele afetada ela mostra a deposição de muita imunoglobina na junção da derme e epiderme e lesão dos queratinócitos basais, a inflamação dominada pelos linfócitos T, justamente na junção derme e epiderme, bem como ao redor dos vasos sanguíneos e apêndices dérmicos. E um exemplo dessa lesão também pode ocorrer nas biópsias renais. E essa biópsia ela vai ajudar a decidir, a nivelar qual a gravidade da lesão e qual o melhor diagnóstico para o tipo de lúpus e também para escolher a melhor terapia de tratamento. O lúpus eritematoso ele pode se manifestar em diferentes sistemas, como no músculo esqueleto, que ele pode desencadear a doença poliartrite, que é a tumefação e a sensibilidade em articulações e tendões. Pode desencadear manifestações cutâneas também, como a dermatite lúpica, pode ser aguda, subaguda ou crônica. Apresenta-se também em manifestações renais, que é desencadeada pela néfrica lúpica, que é uma manifestação grave, de muitas das vezes assintomática e que necessita de exames de urina para o seu diagnóstico. O sistema nervoso também pode causar disfunções cognitivas, cefaleias, crimes convulsivos, entre outros. No sistema vascular, pacientes com lúpus têm um risco aumentado de eventos isquêmicos, como o AVC e como o infarto do miocárdio. Muitas das vezes é devido a uma arteriosclerose acelerada e a presença de anticorpos. No sistema pulmonar, nas manifestações pulmonares, a pleurite é comum e pode evoluir para condições graves, como a hemorragia intraalveolar. Em manifestações cardíacas, a periartrite é frequente, enquanto a miocardite e a endocardite são mais sérias, e o risco de infarto do miocárdio
é elevada devido à arteriosclerose. Pode desencadear também manifestações gastrointestinais, sintomas como náusea, diarreias, dor abdominal pode ocorrer. A prevenção da lúpus é feita através de vacinação, onde a vacinação é desencorajada em pessoas imunodeprimidas. Tem também que evitar infecções para que não venha a acarretar em uma piora da doença, além de monitorar sintomas para que não haja complicações, além do uso de medicamentos para a prevenção da mesma. Não existe cura para lúpus, sendo feita a remissão dos efeitos agudos para que previna lesões em órgãos e que tenha uma supressão de sintomas. E para que tenha o efeito terapêutico são necessárias três escolhas. A primeira é a manifestação que ameaçam a vida do paciente, além de lesão em órgãos. A segunda são manifestações que podem ser potencialmente reversíveis. E a terceira são abordagens para prevenir as complicações e piora da doença. Bom, agora vamos falar sobre a espondilite pilosante. E para entender a espondilite pilosante, precisamos pensar na nossa coluna vertebral, como uma série de pequenas articulações que trabalham juntas para nos permitir movimentar com uma flexibilidade. Na espondilite ocorre uma inflamação dessas articulações, especialmente nas facetas articulares, que meio que são pontos onde as vértebras se conectam umas das outras. Além disso, a inflamação não se restringe meio que a apenas articulações, ela também afeta locais de entesite, que são os pontos de conexão que meio que dos tendões e ligamentos aos ossos. Essa inflamação vai ocorrer que é o que causa muitos dos sintomas dolorosos que as pessoas experimentam. E então, com o tempo, o corpo tenta reparar o dano causado pela inflamação. No entanto, em vez de restaurar o tecido de maneira normal, ele começa a formar novos ossos, um processo conhecido como ossificação. Isso resulta na fusão de vértebras, o que é como se fosse os ossos começaram a se colar uns nos outros, limitando a flexibilidade e também podemos imaginar como seria perder a habilidade de dobrar ou torcer a coluna de maneira que costumamos fazer diariamente. Agora vamos explorar um pouco mais profundo sobre a patogênese da espondilite. Vamos explorar um pouco mais profundo como provoca essa condição, ou seja, quais são os fatores mais significativos, que basicamente é a genética. Muitas pessoas com espondilite têm um marcador genético específico, chamado HLA-B27. Embora não seja uma regra absoluta, ou seja, nem todos esses genes desenvolvem a doença. Ele é um importante fator de risco que complica a situação de forma como o sistema imunológico reage. Normalmente o nosso sistema imunológico é como um exército que nos protege contra invasores, contra vírus e bactérias. Mas na espondilite, esse exército se confunde e começa a atacar os próprios tecidos do nosso corpo, especialmente em locais de entese, que, como foi falado anteriormente, esse ataque se desencadeia em respostas inflamatórias crônicas, e essa inflamação é que leva a dor e rigidez, que é uma característica básica da doença. Além da genética, fatores ambientais também podem desempenhar um papel crucial. Por exemplo, algumas infecções podem agir como gatilhos, desencadeando ou exacerbando a resposta imunológica local, que é anormal. Isso significa que, para algumas pessoas, a espondilite pode se manifestar ou piorar após a infecção. Então, temos uma interação complexa entre nossos genes e o ambiente ao nosso redor. Bom, vou falar sobre a manifestação clínica. Ela é uma doença que se manifesta geralmente no final da adolescência ou no início da vida adulta, com a idade média de início em torno dos 23 anos.
Em 5% dos casos, os sintomas começam após os 40 anos. A dor inicial é profunda na região lombar inferior ou glútea. Acompanha a rigidez matinal, que melhora com a atividade física. Após alguns meses, a dor torna-se persistente e bilateral, piorando à noite. Após alguns meses, a dor torna-se persistente e bilateral, piorando à noite. Alguns pacientes podem apresentar hipersensibilidade óssea ou rigidez nas costas. Locais frequentes de dor incluem junções costas ternais, cristas ilíacas, tracantores, tuberosidades isquiáticas e calcâneo. Pode haver artrite no quadril e ombro, ocorrendo em 25 a 35% dos pacientes, e artrite periférica, acometendo a 30% dos pacientes. Dor e rigidez no pescoço são manifestações tardias. Em países em desenvolvimento, a artrite idiopática juvenil pode ser mais comum. Exames físicos refletem um processo inflamatório, com limitação na coluna lombar e torácica. O teste de Schober avalia a mobilidade lombar e a expansão torácica é medida pela diferença entre a expiração e a expiração máxima. Na questão, a evolução da doença é variável e sintomas leves podem tornar o diagnóstico inicial difícil. Casos severos podem levar à fusão total da coluna vertebral. A doença na coluna, especialmente a fratura, é a complicação mais grave e pode ocorrer até em traumas menores. Devido à rigidez e à osteoporose da coluna, a coluna cervical inferior é a área mais frequentemente afetada, levando a deslocamento e levando a medula espinhal. Estima-se um risco de fratura de mais de 10% ao longo da vida. Episódios de artrose, como na coluna dorso-lombar, podem provocar dor localizada e disfunção neurológica persistente. Até 60% dos países com a doença acometida tem inflamação no colo ou no ilho. A prevenção da espondilite é feita através do uso de medicamentos, principalmente anti-inflamatórios não esteroides, como ibuprofeno e naproxeno. Exercícios fisioterapêuticos como treinos de mobilidade e de alongamento são necessários também, sendo importante a prática regular de exercícios, além do cuidado da saúde geral, como não fumar, alimentar-se de forma adequada, além de manter uma boa postura. O tratamento é feito através de exercícios de fortalecimento postural do corpo em geral, além da utilização de anti-inflamatórios, como falando anteriormente, como o ibuprofeno e o naproxeno. E caso esses anti-inflamatórios não sirvam, tem as terapias anti-TNF-alfa, que são muito utilizadas também, além da intervenção cirúrgica, que são utilizadas em alguns casos, e o tratamento de comorbidades para não ter complicações com a doença. Bom, temos as referências e obrigado pela atenção.